E estamos de volta na live excepcional, porque eu não consegui fazer na semana passada, então mudamos o dia e o horário. Sei que para muitos fica diferente essas dinâmicas, mas estamos aqui com a proposta das nossas aulas ao vivo, falando sobre os temas que vocês têm me pedido. Então, boa tarde para quem está entrando, boa tarde para quem vai assistir depois, né? Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao canal. E aqui nesse movimento, a gente hoje tá com o tempo um pouco corrido, mas eu vou responder as principais perguntas que estão surgindo no meu direct, que estão surgindo nos grupos de WhatsApp, que estão surgindo nos comentários no YouTube. Então, a proposta é realmente tirar dúvida das pessoas que estão muitos chegando agora no cenário empreendedor, muitos querendo descobrir um pouco mais sobre as ampliações que vêm ocorrendo nas nossas práticas profissionais. E é com essas pessoas que eu tenho interesse de falar. Então, se você é da área da saúde, compartilhe essa live com os seus amigos que estão no plantão. Compartilhe essa live com as pessoas que você sabe que estão sofrendo, incomodadas com a sua realidade laboral. Porque o foco aqui é literalmente despertar as suas possibilidades de atuação. A gente fala muito sobre empreendedorismo, eu trago muitas minhas referências do universo da estética, mas isso não se prende apenas ao mundo desse cenário. Nós temos hoje mais de 100 possibilidades para empreender dentro do universo da saúde. E eu falo aqui do meu know-how, né? Porque eu empreendo na estética, é por isso que eu faço questão de falar sempre da estética, mas eu gostaria que você abrisse o seu olhar para outras possibilidades. Então, para todo mundo que tá chegando, eu vou pedir uma gentileza, a hora é agora. Eu sei que é um dia diferente, então vamos compartilhar essa live com os nossos colegas? Manda agora esse link aqui, ó, na gaivota que fica aqui do seu lado, essa setinha que tem aqui embaixo, e compartilha pelo menos com 3 colegas. E aí a gente já vai conseguir formar uma corrente do bem. A gente compartilha um monte de bobeira na internet, né? Então vamos compartilhar coisa boa? Vamos compartilhar informação real, saudável? Então vamos lá, me faça essa ajuda, porque assim eu entrego meu conhecimento aqui pra você gratuitamente e você de forma generosa compartilha com aquela colega, com aquele colega que você entende que merece olhar diferente pro seu mercado de trabalho. Então eu vi que tá entrando aqui bastante gente da família, algumas mentoradas. Então vamos começar? Porque a proposta hoje é o seguinte. Uma das principais perguntas que foram surgindo, e aí eu compilei, né, as principais perguntas, tanto que eu abro caixinha de pergunta. Então se você tem sugestão de tema, a caixinha tá aberta, pode colocar lá o que você quer que eu tire sua dúvida aqui ao vivo. Os comentários também ficam abertos, eu leio cada um deles, com o objetivo de realmente ser uma mola propulsora para te ajudar, para você não ficar pegando informações inadequadas e erradas que rolam por aí. Eu vejo muita gente nos grupos de WhatsApp dando informação errada para os nossos colegas. Então o foco dessas aulas, né, dessas lives que eu abro é exatamente isso, te informar de todo o conteúdo exato, tá? Da minha experiência dentro do mercado da estética, da minha experiência como já coordenei a Câmara Técnica do Corém do Rio de Janeiro, como eu participo muito dos bastidores políticos dentro da área da saúde. Então o foco aqui é isso, trazer informações verídicas, de qualidade, de cunho científico para você e parar com esses achismos que o povo fica botando aí nos comentários, nos grupos inadequados. Então eu compilei aqui a pergunta que mais veio para mim. Como que eu faço para fazer a transição de carreira e viver oficialmente da estética? Essa tem sido uma pergunta muito batida para as minhas alunas que estão terminando a pós e muitas perguntando aqui que querem começar a empreender, né? Que estão olhando para esse cenário com novas possibilidades. Então, no passado, a gente saía da faculdade e a gente tinha um padrão comportamental de escolha, onde a gente olhava para um determinado hospital, onde a gente olhava para um determinado lugar da nossa cidade, e a gente falava assim, cara, eu quero trabalhar naquela instituição. E hoje o cenário tá mudando. A gente no final da faculdade já tem um grupo de profissionais, né, de acadêmicos que já estão olhando com a possibilidade assim, caraca, eu vou empreender também.
porque a gente sabe que existe aí uma lacuna financeira que é importante a gente sempre ressaltar, mas muitos olham para o mercado agora pensando assim, dá para eu abrir um negócio também, dá para eu ter o meu consultório, dá para eu fazer um atendimento domiciliar com o meu conhecimento. E é isso que tá vindo para ficar. É isso que veio para fazer a revolução do sistema de saúde, que é o que a gente está percebendo. E gostem ou não, a gente sabe que tem uma categoria profissional que não tá feliz com a nossa ascensão profissional, que nada mais é do que a gente já fazia antes. Nós sabemos da nossa competência técnico e científica, mas agora a sociedade está olhando pra gente com um novo olhar, por um novo prisma. Então, uma categoria implicitamente tá aí fazendo tudo que ela pode para manter a gente ali, né, podado dentro do que era até então no Brasil, mas eu digo que é uma revolução que não tem como voltar atrás. Né? Essas portas que se abriram não tem como fechar. Então eu digo pra você que tá aí desesperada, que fica pegando informação equivocada, não importa o que as pessoas digam, esse movimento não tem volta, tá? Esse é um movimento disruptivo que veio pra ascender, pra crescer e pra cada vez mais pessoas empreenderem com o seu conhecimento da área da saúde. Por quê? Porque assim você tá entregando qualidade de assistência pra população, que a gente sabe que tem uma demanda significativa. A gente vai entregar mais segurança para os nossos clientes quando você entrega um trabalho de excelência, e a gente também está fazendo um movimento de mudança de paradigma para toda a sociedade, que olhava para as nossas profissões como uma profissão subalterna, uma profissão secundária à outra que era a estrela do momento, e a gente está mostrando para todo mundo qual é o nosso papel dentro do sistema de saúde. Então, viver da estética, viver do seu negócio é plenamente possível. E ouso a dizer que eu espero que em breve a gente olhe para o cenário empreendedor dentro das nossas universidades como o nosso potencial de principal escolha e que a gente decida fazer um plantãozinho só para complementar a renda. Sabe? Só que ele fosse uma renda extra. Esse é o meu vislumbre, esse é o meu movimento, é para isso que eu tô aqui, é por isso que eu insisto há 8 anos falar com os profissionais da saúde, é por isso que eu insisto em estar abrindo a câmera todas as semanas, é por isso que eu insisto mesmo com todo mundo me dizendo: Carol, para com isso, ninguém quer saber, ninguém quer ouvir esse assunto chato, as pessoas querem ver meme de gatinho, querem ver bebê dançando, as pessoas não querem discutir sobre isso, as pessoas querem relaxar. Então quando as pessoas procuram na internet um conteúdo, você nunca vai viralizar, eu já escutei isso. Então hoje eu não faço esse movimento para me tornar uma blogueira e uma influencer para viralizar na internet. Eu faço esse movimento para a pessoa que tá hoje aí do outro lado me ouvindo, e que esteja com a angústia que um dia eu tive, o burnout que eu tive, onde eu entendia que o único caminho que existia era eu dar plantão e ninguém me ensinou, eu tive que aprender na porrada. A minha ideia é para essa pessoa. Então, não importa o número de pessoas que esteja aqui em cima, não importa quantas pessoas comentem, quantos coraçõezinhos subam, eu não tô fazendo isso para ganhar seguidor. Eu tô fazendo isso daqui pra ser uma voz de empoderamento. Então, antes de você torcer o ouvido, né, torcer o nariz pra mim, dizendo que você não gosta da palavra empoderamento, eu vou repetir. Empoderamento não é um movimento feminista. Empoderamento, se você for olhar no dicionário, joga lá no Google, você vai ver que é dar poder ao outro. Então, o que eu quero que você entenda é que essas aulas, todo o conteúdo que eu compilo aqui pra você, é com o objetivo de te empoderar, ou seja, dar poder às suas decisões. Porque a gente vive numa sociedade onde todo mundo diz o tempo todo tudo que vai dar errado. E aí você se torna quase que esquizofrênica acreditando num sonho sozinha. Então, o ponto aqui é esse. Eu quero falar com quem tem interesse em mudar. Se você não quer mudar, tá tudo bem. Vai lá ver o vídeo idiota. O canal é meu, eu falo o que eu quiser. Então, eu recebi alguns haters no YouTube. Lá é mais forte, né? Ou aqui, dependendo de onde você está me assistindo. E não vão me parar, não vão me calar. Não importa se você é um coleguinha da enfermagem que ainda assim não quer que eu diga a verdade. Não me interessa se você é um diretor de faculdade que quer manter a mão de obra barata para o mercado que você é pago para consumir. Então não vão me calar, porque hoje eu não sou paga por vocês. Tá? Eu tô aqui pelos meus seguidores, eu tô aqui pelo meu propósito. Então não vão me calar, eu vou continuar com o meu projeto sim, e não interessa qual é o número que esteja aqui. O meu propósito é despertar os meus colegas profissionais para que eles não sofram, para que eles não entrem no burnout como eu entrei, para que eles não
entrem com o sofrimento emocional ao ponto da gente ter os recordes de suicídios dentro do nosso universo da saúde e ninguém tá falando disso. Então os nossos colegas estão morrendo de cuidar da população nesse sistema falido que é o nosso sistema de saúde hoje. Então para você que tá aqui e que não é da área da saúde, se um dia esse conteúdo viralizar, entenda, você paga um plano de saúde que às vezes tem uma pilastra de ouro na tua entrada, mas os profissionais que cuidam de você estão doentes. Então, como você quer ser bem cuidada se esses profissionais não são valorizados? Então, é por isso que eu abro as lives todas as semanas. É por isso que eu me coloco aqui, onde eu separo o conteúdo mesmo, onde eu estudo durante a semana o que vocês me perguntaram, onde eu tô sempre aprimorando as minhas habilidades para eu trazer algo importante para vocês. Então não é apenas por venda, não é apenas para aumentar o ego da minha carreira. Eu não preciso apenas da internet, né? Vocês sabem, eu dou aula em várias instituições, eu sou uma professora universitária, então eu não tô aqui para levantar bandeira de blogueiragem, não é essa a ideia. A ideia é realmente conduzir todas as categorias da saúde para um olhar diferente do que está por vir. Então, um conselho que eu te dou: não ouçam mais as pessoas que estão querendo te derrubar, porque eu estou escutando demais pessoas querendo me calar e eu não vou me calar. Não vou me calar, não interessa, essa rede é minha, sou eu que banco, eu sou uma profissional liberal, hoje eu não devo mais nada a ninguém, eu não estou desrespeitando ninguém, então eu vou continuar falando sim. Então, o meu pedido para você que gosta do meu trabalho, que entende a importância da gente estar sempre discutindo sobre coisas interessantes, compartilhe essa live com pelo menos 3 colegas que você sabe que estão aí sofrendo no ambiente de trabalho e que você pode ser a luz na vida dela. Vocês estão falando aqui, você é luz, você é abençoada. Então abençoe também, ilumine a vida de outra pessoa, porque a gente compartilha um monte de besteira. Então vamos compartilhar também conteúdo interessante, né? Já que a internet só quer saber de gente com a bunda de fora, a galera só quer ver dancinha de TikTok, e tá tudo bem se você gosta disso. O lance é, se nós somos acadêmicas, né? Todas aqui são profissionais da saúde, nível superior, todo mundo quer ficar rico, próspero, então observa que tipo de conteúdo você mais consome. Qual é a maior parte do tempo, do seu dia? Qual é o tipo de informação que tem penetrado nos seus ouvidos? Porque isso gera uma repercussão sobre como vai ser o seu dia de amanhã e quais serão os seus resultados no ano que vem. E se vocês pararem para observar, a gente já tá quase no meio do ano. Eu sou exagerada mesmo, mas hoje eu tomei um choque quando eu fui olhar a minha planilha e já tô marcando coisas pra maio, pra junho, e eu fiquei assim, caramba, eu já tô no meio do ano, eu já tenho projetos até dezembro, mas eu ainda tô encaixando as coisas que vão surgindo, né, convites pra semana da enfermagem, enfim, alguns eventos, alguns congressos até dezembro, e aí eu fico vendo, será que você já parou pra pensar como que a velocidade do tempo e o seu planejamento coincidem em como você se coloca nesse plano, nessas possibilidades de meta? Ou você é aquela que faz a meta em dezembro, depois esquece, já acabou, agora passou o carnaval, aí aquela energia, aquela euforia acabou e você volta pra sua realidade achando que nada dá certo pra você, isso não funciona pra mim, dá pra certo pra todo mundo, mas isso é balela, minha vida é assim mesmo. Se você acredita que esse conceito que você tá, desse jeito que você vive, é a única forma que você tem de viver, eu sinto em te dizer, mas não é. Então fuja desse padrão, observe que existe muito mais coisa pra você fazer, porque eu tava no padrão do achismo, de que eu só tinha um lugar pra ir quando eu tava no meu burnout. E aquilo era um sofrimento emocional muito grande pra mim. Então eu tenho um convite pra você. Tô fazendo mudança aqui total da formalização da live, mas lá no meu site, o geradordeatitudes.com.br, eu tenho um quiz gratuito, não tem pegadinha, eu não vou pegar teu e-mail, não vou pegar teu telefone, eu não vou te colocar em grupo nenhum, mas eu criei um quiz adaptado de uma psicanalista americana, onde ela avalia o nosso nível de sofrimento emocional laboral, ou seja, o quanto que você se sente satisfeita ou insatisfeito com o seu trabalho. Esse quiz, ela é a minha amostra para a sociedade, ela é o meu presente para as pessoas, porque um dia eu não tive isso, eu não sabia que eu tinha burnout, a minha família não entendia, muito pelo contrário, eu fui
julgada, eu fui criticada, eu vivi o burnout na solidão, e a solidão, ela é muito cruel. Ninguém gosta de ficar sozinho. Uma coisa é eu ter a clareza e a paz interior de que na minha solitude eu sou feliz. Mas solidão é diferente de gostar de ficar sozinha. Vocês conseguem entender a diferença? Então, no meu burnout eu me senti solitária. Eu entrei numa solidão absoluta. Eu não tinha com quem conversar. E me emociona, porque hoje, quando tentam me calar, se eu fosse ouvir qualquer uma dessas pessoas, eu não estaria coordenando uma pós-graduação, eu não teria coordenado a Câmara Técnica, eu não estaria aqui, eu não teria recebido certificação internacional, eu não teria feito um monte de coisa que eu conquistei de 2018 pra cá. Então, desculpem, eu tô emocionada, eu tô no meu momento do meu ciclo Somos Mulheres. Pros rapazes que estão aqui, eu sei que vocês não têm paciência pra mulher que chora, mas vocês lidam com isso, são profissionais da saúde. Então eu só quero que vocês entendam o seguinte: o quiz foi criado com a ideia de ajudar pessoas a reconhecer o nível de sofrimento emocional que elas estão no seu ambiente de trabalho. É um assunto muito sério. A gente fala do burnout ou do suicídio apenas no momento, né, no mês do Setembro Amarelo, mas eu não tô aqui só para fazer campanha de OMS, de Ministério da Saúde, não é esse o ponto. O meu ponto é me preocupar com as vidas que nesse momento estão se sentindo sozinhas, com as pessoas que têm que pagar as contas e não sabem para onde ir, e que acredita que o plantão, mesmo sofrendo pra caramba, é a única fonte de renda dela. Então, o foco da nossa live é esse. Então eu tô justificando pra vocês porque todo tempo vão tentar te diminuir. Todo tempo as pessoas, não importa em que área você esteja, em que momento da sua carreira você esteja, sempre vão tentar te derrubar, vão tentar te diminuir. E é por isso que eu penso a importância da nossa fé. Não tô falando aqui de nenhuma crença religiosa, eu não tenho religião, mas a nossa fé em algo que você acredita faz toda a diferença da gente seguir em frente. Então hoje, antes de entrar nessa live, eu tava aqui ouvindo uma música que me conecta, né, com o meu eu superior, com a minha divindade, e pedi orientação para que as minhas palavras fossem realmente direcionadas para alguém. E não é esse o script de hoje, mas eu acredito que Deus, ou o que quer que você acredite, me usou para falar com alguém que tá ouvindo essa aula agora, ou vai ouvir depois, porque ela sobe sempre no YouTube e fica aqui no feed, porque eu quero ser realmente uma voz, um instrumento na vida das pessoas. Muitos não têm coragem de falar as coisas por aqui, e por várias razões, mas eu quero que você entenda que você não tá sozinha. Então, o quiz que tá lá no site, eu sugiro que você olhe, o link tá aqui na bio, e esse quiz, ele vai te fazer perceber qual é o seu nível de sofrimento emocional para você pedir ajuda. Peça ajuda, é só isso que eu digo pra você, peça ajuda. Não entenda que a gente tem que dar conta de tudo, porque a gente vive numa sociedade machista que diz que como mulher eu tenho que ser boa esposa, boa dona de casa, boa profissional, boa mãe, boa na cama, boa na academia, eu tenho que ser boa em tudo. Então, cuidado com essa síndrome da impostora, do ser boa em tudo, quando na verdade você tem um vazio dentro de si. E aqui parafraseando a Anitta, no filme dela, né? Eu sugiro que para quem não assistiu, e aqui independente de você gostar ou não da profissional, né, da carreira da Anitta, eu sugiro que você assista, porque ali ela fala de feridas emocionais que eu acredito que todo profissional da saúde deveria ver, tá? Eu acredito que todo ser humano deveria ver, mas como profissionais da saúde, a gente trabalha com as sutilezas emocionais. Adoecer não é só ter uma doença física, um diagnóstico fechado. A gente pode adoecer emocionalmente. A gente pode desenvolver doenças psicossomáticas. E a gente está entrando num momento em que existem dados da OMS que até 2050, quase metade da população vai ter crise de ansiedade. Então, que cenário é esse que a gente está vivendo? Onde a gente tem pessoas ficando depressivas por causa da internet. Então, o que a gente está fazendo? Então, você como profissional da saúde deveria olhar primeiro para você. Porque eu entendo que para eu cuidar do outro, eu tenho que cuidar de mim primeiro. Não existe outra roda, outra dinâmica se não for essa. Então, se você é incompetente com a sua saúde, você vai ser incompetente com o seu trabalho. É assim que funciona na minha cabeça, porque eu era incompetente com tudo, achava que eu só tinha que dar conta do trabalho,
E aí eu desenvolvi o burnout. Então, a pergunta que mais veio nessa última semana, né, dos temas que eu separei, e tá linkado aqui, então, como fazer a transição de carreira e viver da estética. E aí, eu vou pegar um pouco do gancho do que a gente estava falando, mudando um pouco aqui o meu roteiro. Qual o problema que você escolhe passar, então? Qual o problema que você escolhe passar? Porque se a gente fica na CLT, eu sou obrigada a bater ponto, eu tenho que dar plantão, eu tenho que seguir a escala que a minha gerência me passou, e aí eu tenho alguns problemas disso, né? Eu não posso tirar férias quando eu quero, eu tenho que escolher, eu tenho que dar plantão Natal, Réveillon, às vezes nos dois, não existe feriadão. Então, qual problema você escolhe? Porque quando eu decido empreender, eu vou ter outros problemas. Eu vou ter que lidar com a incerteza. A incerteza financeira é uma realidade. Não existe um empreendedor que trabalhe com previsibilidade 100%. Não existe isso, e quem fala isso está mentindo para você. Mas você pode escolher ter o problema de captar clientes. Você pode ter um problema de desenvolver habilidades de comunicação, habilidades de venda. Então, que problema você escolhe hoje? Eu tenho algumas mentoradas que estão comigo, né, fazendo alguns trabalhos para desenvolver e fazer os seus primeiros 5K na estética. E isso é muito, muito plausível, tá? Eu sei que muitos aqui não conseguem mensurar esse valor e não conseguem vislumbrar isso, porque vivem muito aquém do que o nosso mercado de trabalho paga, mas para a estética isso é extremamente possível. E a gente faz alguns trabalhos sobre que tipo de problema que as pessoas escolhem. Então a pergunta para você é essa, coloca aqui nos comentários para mim. Qual problema você escolhe hoje? Porque quando eu decido empreender, eu vou ter problemas para lidar. Mas também quando eu continuo no plantão, quando eu continuo sendo CLT, ou quando eu continuo sendo PJ, ou quando eu continuo lá atuando no mercado tradicional de trabalho, ou seja, você sendo funcionário de alguém, você tem um problema. Então, qual problema você escolhe hoje? Porque você escolheu a realidade que você tá. Esse que é o ponto, que é o X da questão. Você escolheu, certo? Porque lá atrás, quando eu fui pro plantão, né, que eu fui trabalhar naquele hospital, ele era meu sonho. Naquele momento, aquele hospital, quando eu fui prestar o processo seletivo, que eu fui fazer a entrevista, aquele hospital era meu sonho. E depois de algum tempo, aquele sonho se tornou pesadelo. E tá tudo bem a gente querer mudar, mas eu preciso entender de você. Qual problema você escolhe? Ou seja, qual realidade você escolheu? Porque se você reclama hoje de não ter cliente, se você reclama hoje que você não consegue atrair cliente, você não tá conseguindo fechar um faturamento interessante no seu mundo aqui do cenário empreendedor, é porque você não está fazendo direito. Porque o seu foco ainda tá na CLT. E você tá olhando pra estética, você tá olhando pro seu consultório como uma possibilidade de renda extra. Então, enquanto você se comportar usando o seu negócio como renda extra, você vai ganhar como renda extra. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Onde o nosso foco está, é onde a coisa se desenvolve. Se eu tenho mais energia, mais atenção e a maior parte do meu tempo tá direcionada para o meu trabalho tradicional, você vai ter as consequências disso também. Poxa, doutora Carol, mas lá é onde pagam as minhas contas, é onde faz eu comer. É onde faz eu viver. Então, divida o seu tempo. Tem várias aulas aqui eu falando pra vocês sobre gerenciamento de tempo. Como você usa o seu tempo livre. Ai, Carol, mas eu tenho que rodar quase que a cidade inteira pra eu chegar no trabalho. Eu perco muito tempo no trânsito. Em vez de você ouvir bobagem, vai estudando. Bota um podcast interessante, bota uma aula como essa, uma live rodando para você ir no trânsito, em vez de ficar vendo a vida dos outros e absorvendo conteúdo produtivo para o seu cérebro. Então, observe de verdade. Qual problema você escolhe? Continuar com os problemas da CLT ou se tornar um problema no mundo empreendedor? Porque ao mesmo tempo em que eu tenho problemas, na CLT eu tenho a segurança do meu salário. Eu trabalhando mais, eu trabalhando menos, eu vou ganhar a mesma coisa. Concorda comigo? Então as pessoas não se preocupam muito com isso. Agora, quando eu vou empreender, eu tenho liberdade. E essa é uma liberdade que nada paga. Ou seja, qual problema você escolhe? Continuar reclamando do seu trabalho porque você tem a segurança de que aquele saláriozinho cai todo mês?
Ou você quer empreender e se tornar livre? Porque, gente, não tem como. Ah, eu quero fazer transição, doutora Carol. Não dá pra eu largar tudo agora. Ótimo. E nem recomendo que largue mesmo. Mas vamos fazer essa transição com assertividade. Mas o seu foco não pode estar mais só lá. Você tem que gastar energia no trabalho, mas você tem que recuperar ela muito rapidamente para você focar no seu consultório ou na sua clínica. Estão entendendo o que eu tô falando? Larga o dedo aqui no coraçãozinho se vocês estão entendendo. E aí, eu separei aqui uma questão que eu venho percebendo muito com as minhas mentoradas, tá? Então eu separei, além da temática, algumas demandas que vão surgindo de acordo com a mentoria que vai sendo desenvolvida. E aí eu vou olhando para cada uma delas, eu vou fazendo análises pontuais e eu vou ali fazendo a roda girar em cada uma delas. Então, eu gostaria que você pensasse de verdade sobre quais são os ciclos de dificuldade que você vive. E aqui eu gostaria que você parasse para pensar com muito carinho. Quais são os ciclos de dificuldade que você vive? Você é uma pessoa que tem dificuldade, você ora tá ganhando muito bem, você junta uma grana ou não junta, mas você tá ganhando muito bem e de repente você não tem mais nada de dinheiro? Ou você consegue uma grana e aí o carro quebra, você tem que gastar aquele dinheiro todo? Acontece alguma coisa na tua casa, você tem que gastar aquele dinheiro todo? Ou você estoura o cartão porque alguém ficou doente? Como que acontecem os seus ciclos de dificuldade? Porque eu comecei a observar que algumas pessoas vivem ciclos. Ciclos de tudo na vida. Ciclos profissionais e ciclos financeiros. Já que a gente fala tanto de dinheiro aqui, eu venho falando muito sobre isso, nós somos formados na nossa sociedade brasileira para sonhar com o dinheiro, mas verdadeiramente a gente deseja ficar rica, mas a gente acha que é errado ficar rica. Vocês já pararam para pensar nisso? Acontece isso com vocês ou foi só comigo? Deixa eu ler aqui. Oi, Tati, tudo bem, meu amor? As suas lives me amadureceram. Sou pós-graduanda em estética e tenho todas as suas dicas para fazer a transição de carreira. Creio que vou largar a CLT e viver do meu negócio. É isso. Com planejamento, né, Tati? Coloca lá bonitinho. Eu tenho um vídeo onde eu falo exatamente como fazer uma transição de carreira saudável, tá? Passo a passo mesmo, para você conseguir organizar a sua vida financeira com propósito, com tranquilidade. Então dá uma olhada depois nessa aula, tá? Tá hospedada lá no YouTube, você vai encontrar rapidinho, que elas estão separadas por playlists. Dei uma olhada lá, mas fico feliz de saber que agora você colocou como meta. É isso, tudo na vida é meta. Se você não tem meta, gente, você tá morrendo. Se você não tem mais um objetivo, você tá ali, acorda, paga a conta, faz comida, toma banho. Que vida é essa? Foi pra isso que a gente existiu? Esse é o tipo de fé que você tem? Seja qual seja a tua religião, a gente foi criado pra isso, pra pagar boleto, pra ficar vendo vendo vídeo idiota na internet, curtir um pouquinho num determinado momento da vida, mas a nossa vida, mesmo, no grosso da nossa vida, é só acordar de manhã, fazer as coisas que tem que fazer e dormir? É muito animalesco pra mim. É muito pouco pra mim. E se isso é a vida que algumas pessoas entendem que são, eu não quero essa vida. Eu não quero uma vida vazia e pequena dessa. Então observe, se a gente não constrói metas, a minha vida perde significado. Quando ela perde significado, fica muito mais fácil desenvolver o burnout. Fica muito mais fácil entrar num sofrimento e desenvolver até mesmo uma crise de ansiedade ou uma depressão. Porque a vida perdeu o sentido. É como se eu não tivesse mais motivo. Entende? E aí a palavra motivação eu vou colocar aqui pra vocês. Porque alguns alunos meus conhecem, eu sempre faço isso no quadro. Então tá aqui. A palavra motivação, ela vou deixar fixado aqui pra vocês. A palavra motivação, ela tem uma conotação na minha cabeça, tá? E para alguns psicólogos e alguma galera que estuda neurociência também. Então, motivação é um motivo para minha ação. Ou seja, é o meu motivo por eu estar aqui. Por isso que eu conversei com vocês logo de início da live.
o meu motivo pra estar abrindo a câmera toda semana, pra eu gravar vídeo todos os dias, pra eu estar fazendo o que eu tô fazendo pra vocês. É claro que tem um cunho financeiro por trás, porque a gente vai desenvolvendo outros projetos, outras habilidades na nossa carreira, mas existe um propósito maior por trás disso. É esse o ponto que eu quero que você entenda. Todo mundo trabalha por dinheiro, gente. Todo mundo trabalha por dinheiro. Mesmo que o cara seja muito, muito, muito rico, ele ainda assim trabalha por dinheiro. E isso não pode ser um tabu pra gente. O grande lance é, qual é o motivo pelo qual a gente tá fazendo isso? Então, motivação é um motivo para sua ação. E eu gostaria que você tivesse muita clareza de qual é o seu motivo para agir. Qual é o seu motivo de trabalhar. Eu quero trocar de carro. Não, eu quero fazer uma viagem para Paris. Não, eu quero botar meu filho numa escola melhor para ele ser um homem bem-sucedido. Não, porque agora eu quero fazer uma nova pós. Não, porque agora eu quero comprar uma casa própria. Então, qual é o seu motivo? Isso precisa ficar muito claro, porque senão a gente vai trabalhar na força do ódio. E a primeira coisa que você sai, que você abre a porta, gente, o mundo tá louco. E aí você fica puta com qualquer coisa e pronto, aí desandou. Aí a gente vai vendo problema pra tudo quanto é lugar. Se você liga a televisão, você vê problema pra tudo quanto é lugar. E vocês conseguem entender que a gente vai sendo contaminado com tudo de ruim? Então, gente, é muito fácil surtar hoje. Coisas que as nossas avós não viveram. Elas tinham desafio financeiro, mas elas não tinham um mundo tão doido como hoje. Doutora Shirley, já fiz vários cursos livres, sou enfermeira especialista em urgência, já estou há mais de 20 anos na área e não consigo iniciar nada. Eu entendo que aqui você quis dizer que você fica presa na emergência, é isso? Me corrija se eu estiver errado. Isso, foi. Fico presa na emergência. Então, eu também achava, há 7 anos atrás, quando eu tava no ápice do meu burnout, que a única coisa que eu sabia fazer era trabalhar no CTI. Foi pra isso que eu fui programada. Aqui entra o ápice da nossa aula. Nós fomos programados, desde que a gente nasceu, pra fazer o que todo mundo faz. Ou seja, estudar, entrar num emprego, pagar boleto, se aposentar. Confere? Ou a sua família falou diferente? Porque eu venho de uma família que essa era a orientação. Estuda em boas escolas, faz uma boa faculdade. Apesar da minha família não ter dinheiro para pagar, mas eles me deram, mesmo na escola pública, minha mãe tinha todo um olhar ali, ela observava se eu tinha feito as minhas tarefas, ela estava presente, né? Para me ajudar no meu desenvolvimento educacional. Então, vai estudar bastante, entra num bom emprego, né, faz o seu dinheiro e se aposenta. Ah lá, doutora Amanda falou que sim. Então, quando a gente pensa nessa programação, é muito difícil a gente sair dessa programação sozinha. Porque mamãe, por mais que mamãe me amasse, mamãe tá aqui, ela tá em todas as minhas aulas. Por mais que mamãe me amasse, ela só conhecia aquela verdade do mundo. O que vovó disse pra ela é que ela tinha que estudar muito, entrar num bom emprego, ficar no emprego, porque emprego é difícil. Então, engole sapo, atura, porque se você sair, tem um monte de gente assim, ó, que vai ocupar o teu lugar. E aí, o que você vai fazer? Então, minha mamãe cresceu assim. E aí, o que mamãe fala pra mim? O que ela aprendeu. E aí, mamãe dizia a mesma coisa pra mim. E assim eu fiz, como uma boa filha. Estudei muito, entrei numa boa universidade. Vocês sabem que eu fiz faculdade na UERJ. Na sequência, eu fiz residência clínica em cardiologia, em cardiointensivismo. Tudo estudando sozinha. Passei no vestibular sozinha, passei na residência sozinha, entrei no mestrado sozinha. Entrei numa grande empresa, referência no Brasil. E ali eu desenvolvi o burnout. Foi ali que eu vi, mamãe tá errada. Ou mamãe tá errada ou eu sou maluca. E aí, quando eu desenvolvi o burnout, eu achei que eu que era louca mesmo. Eu achei que o mundo inteiro era normal e eu era louca. Porque não é possível que todo mundo vive num emprego frustrado, que odeia, paga boleto, aí faz uma viagem no carnaval ou no Réveillon, fica puto de ter pagado aquilo tudo de viagem, aí começa a reclamar que era melhor ter ficado em casa. Gente, é uma vida muito pequena pra mim. E aí, eu quero que você realmente entenda. Então, se você diz que você tá presa na emergência, é porque você só conhece esse cenário. E era o que eu também vivi. Eu só conhecia aquilo. Eu achava que eu me formei e que minha única habilidade
era ser enfermeira plantonista. Era dar plantão. Isso foi muito difícil de desprogramar. E aí, doutora, quando a gente pensa nisso, foi doutora Shirley, né? Isso, doutora Shirley. Fê já até colocou aqui, ó, você precisa da doutora Carol. Vem comigo, então, pra minha mentoria. Porque é uma programação que a gente tem na nossa vida. E que pra mudar essa visão, você vai ter que fazer muito esforço sozinha, como foi o meu caso, porque eu não tinha ninguém pra me orientar. Ou você entra em grupos que vão te ajudar a crescer. Isso é a mentoria. E aí a gente só dá pro outro, gente, aquilo que a gente tem, como minha mãe colocou aqui embaixo. Então, existe uma questão na Bíblia, eu não sou religiosa, né? Mas tem um negócio lá que diz assim, um versículo, né? Que diz assim, a boca só fala do que o coração tá cheio. É isso. Eu só vou entregar pra você, eu só vou entregar pro meu filho, eu só vou entregar pras pessoas ao meu redor o que eu entendo como verdade. O que eu acredito que é o melhor pra mim. Não necessariamente é o melhor pra você. Tá fazendo sentido, doutora Shirley? Então, quando você pede orientação para as pessoas que estão vivendo na mesma realidade que você, elas não têm muito o que te dar de pulo do gato, sabe? Aquela virada de chave, aquela mudança de vida, aquela transformação da sua existência. Porque elas não sabem. Porque se elas soubessem... Gente, vocês acreditam que elas iam estar lá? Não, elas teriam feito uma coisa diferente da vida, certo? Então, por isso a importância da gente ter momentos e espaços como esse. Para você aprender coisas diferentes que não estão sendo ditas por todo mundo. E que dificilmente as pessoas estão colocando isso abertamente na internet, tá? Então, doutora Shirley, pensa com carinho, de verdade, quem são as pessoas que estão ao seu redor. E aí aqui vem uma análise de dados, tá? Quantitativos, que eu gostaria que cada um que está nessa live fizesse esse cálculo. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Vou repetir. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Presta atenção. Qual é o salário das pessoas que você mais convive? Se você fizer uma média, você vai descobrir qual é o seu. E você dificilmente vai conseguir ganhar mais. Por quê? Porque as pessoas vão te puxar para baixo. Uma coisa que eu aprendi é: você pode melhorar de vida, mas você nunca pode estar melhor do que eu. Já ouviram essa frase? Então, se você vive no meio de pessoas que não conseguem prosperar, que não conseguem desenvolver sonhos, que não conseguem fazer um curso, que não consegue, sempre reclama de tudo, você acha mesmo que você vai conseguir fazer sozinha? O peso é muito grande. É por isso que você precisa se desconectar e se conectar com pessoas que estão vivendo as mesmas coisas que você quer. Eu falo muito isso aqui. Eu não escuto conselho de quem nunca construiu nada. Então, me desculpe. Você pode vir falar o que você quiser. Isso hoje, tá, meus amores? Porque lá atrás, lembra que eu falei da solidão? O que eu fiz pra eu reprogramar minha cabeça sozinha? Não era como é hoje, tá? Eu tô falando de 7 anos atrás. Então, a estética não era como é hoje, o empreender na área da saúde não é como é hoje, tudo era muito diferente. E eu tô falando de um recorte temporal pequeno, mas que quem tava aqui, é só você lembrar, 2018, eu tava no ápice do meu burnout, foi quando eu larguei tudo e comecei a empreender na marra. Porque eu tinha que fazer dinheiro e eu não queria mais voltar pro plantão. Já contei essa história em outros momentos. Então, naquela ocasião, eu fui aprender na marra. E aí, como eu tinha descoberto isso, né, chegou no meu conhecimento, esse aprendizado de que eu era a média das 5 pessoas que eu mais convivia, e eu não tinha como migrar de ambiente, porque eu não tinha grana para pagar uma mentoria, o que eu fiz? Eu me afastei. Eu me excluí. Por isso a solidão. É um caminho muito solitário quando você vive numa família e que ninguém ganha dinheiro,
que todo mundo reclama de dinheiro. É muito difícil você conviver com uma família que sempre reclama de tudo. Uma família que faz fofoca de todo mundo. Uma família que fala mal de tudo e de todos o tempo inteiro. É muita força que você faz pra você conseguir sair do lugar. Quando você tem uma amiga que só fala de traição, só fala de divórcio, só fala que o marido dela ou o pai dos filhos dela... Gente, é muito difícil. Porque o seu foco vai abrindo várias caixas de problemas. Então você tem que compartimentar. E compartimentar também é compartimentar as pessoas que estão ao seu redor. Doutora Carol, mas eu sou essa pessoa. Eu sou a que tem um monte de problema. Eu vou te dizer, todo mundo tem. Todo mundo tem problema. O foco está onde eu vou gastar minha energia. A maior vingança que você pode fazer pra uma pessoa que você não gosta, que a gente tem, né, gente? Ninguém quer ser de luz. Então, a maior vingança que você pode fazer pra uma pessoa que você não gosta é você ficar mais foda do que ela. Então, pra quem vive aí com os relacionamentos tóxicos, a tia, a sogra, cunhada, prima, irmã... Pra quem tem relacionamentos tóxicos na sua convivência, se afasta. Você não é obrigada. Se você tá aceitando é porque você está se mantendo nesse lugar. Porque você não é mais criança. Você tem o direito de ir e vir. Ah, mas eu moro com ela. Já começa a criar uma meta pra você se mudar. Vai morar num kitnet. Mas nada paga a tua paz. Essa é a dica da live de hoje. Real pra você, tá? Eu tive uma aluna que ela dizia que ela morava numa vila... E aí era a família toda na vila, né? Dessas vilas pequenas que tem várias casinhas e era tudo de família. E aí ela dizia que de manhã já começava. Todo mundo abriam as portas, aí era um come queijo, o outro não come, outro é só pão com manteiga. E ficava todo mundo falando que tava comendo. Isso já começava, a crise já começava quando acordava de manhã. Porque o hábito da família que morava nessa vila era todo mundo abrir a porta e viver em comunhão. Algumas pessoas iam achar isso ótimo. Pra mim é sufocante, tá? Eu não sou uma pessoa apegada. Nem a coisas, nem a pessoas. Eu sou desapegada real. E isso foi sufocando ela. Porque ela começou a viver uma vida um pouquinho mais próspera. E ela começou a comprar um biscoito diferente pro filho dela. E aí começaram a questionar. Resumo da ópera. Essa mentorada, né? Foi uma mentorada minha. Ela... Primeira coisa que ela fez... Era casa de família, né? Então, todo mundo ali dividia as contas. Então, era um valor bem pequenininho. E ela dizia que era muito confortável financeiramente se manter nessa vila. Quando ela começou a cair na real sobre do quanto que aquilo estava sendo tóxico pra vida dela, e eu falei pra ela, dá pra você sair? Você não vai estar abandonando a sua família. Você só vai estar escolhendo ter uma vida mais em paz. E quando ela saiu, ela foi morar num kitnet. Ela e o filho. Kitnet, eu não sei como é que funciona essa palavra pra todos os cantos que estão me ouvindo, porque tem gente do Brasil inteiro aqui me vendo. Mas kitnet são aqueles apartamentinhos bem pequenos que só tem sala e banheiro. E aí uma cozinhazinha ali conjugada, tudo muito pequenininho. E ela diz que pra ela e o filho dela, que era pequeno, né, super funcionou. E ela se sentiu tão em paz. Era tão incrível pra ela viver num espaço menor do que ela tava antes. Mas só ela e o filho vivendo as regras dela, no ritmo dela, porque começava o almoço e aí um fazia o arroz e o outro fazia feijão e juntava todo mundo. Era uma... Na minha cabeça, isso todos os dias, eu não ia conseguir fazer as coisas que eu tenho que fazer. Sabe? Toda hora alguém me chamando e alguém fazendo aquele furdunço, muita gente, não gosto. Então eu gosto de bagunça, eu gosto de festa, mas na minha rotina não. Então, observe de verdade. Como você permite que essas pessoas tóxicas permaneçam na sua vida? Porque é você que permite. Como a minha mentorada permitiu. E quando ela saiu, gente, sério. Quando ela saiu, ela disse que a paz que ela teve, ela começou a estudar. Ela começou a ter mais tempo para ler artigos. Ela começou a ter mais tempo para ela. Em pouco tempo, ela fechou uma parceria com uma dentista. Começou a atender lá no consultório dessa dentista. E a vida dela foi migrando. E agora, pelo que eu tô sabendo, que ela me contou, ela tá guardando dinheiro para comprar o apartamento dela, né? Construir a casa dela mesmo. E aí não ter mais nenhum vínculo efetivo pensando naquele lugar lá da onde ela saiu. Preste atenção nisso, tá? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E isso tá relacionado a dinheiro
E isso está relacionado à mentalidade. Se a tua mãe acredita que não pode, dificilmente você vai acreditar que você pode. Presta atenção nisso. Se o seu pai diz que não vai dar certo, seu esposo diz que não vai dar certo, você vai se contaminar. São as pessoas mais importantes pra você. Concorda? Você vai arriscar tudo? Tu tem que ter muita convicção na veia mesmo. É por isso que o nome da minha mentoria é essa. Porque eu fui na cara e na coragem. Porque ninguém acreditou em mim. Até hoje não acreditam. Até hoje eu tenho historinha de família dizendo assim, ai, você podia fazer um concurso. Acorda, gente. Se eu escuto isso, imagina quem tá começando agora. Então seja verdadeira, porque eu tô sendo muito realista aqui. Deixa eu ler mais um comentário. Me afastei da minha prima, que só sabia falar da vida das outras pessoas. Descarregava a minha bateria social. É isso. E, gente, o que eu aprendi, tá? Pessoa que fala mal de uma pessoa pra você, vai falar mal de você pra outra pessoa. Tá claro isso? Quem faz fofoca de um, faz fofoca de todos. E tá tudo bem. Tem gente que tem necessidade disso. Então, pessoas evoluídas, né? Pessoas que estão em busca de uma qualidade de vida emocional, ela não conversa sobre pessoas, ela conversa sobre sonhos. Elas vão conversar sobre metas, sobre objetivos, sobre conhecimentos. Não vai falar de outra pessoa. É, doutora Fernanda, eles falam mesmo. Você não precisa disso. É isso mesmo. Minha mãe dizia muito assim pra mim, mãe, beijo, te amo. Minha mãe falava assim, não tá te faltando nada? E na minha cabeça, claro que falta. Falta eu ir para Maldivas, falta eu tomar um espumante embaixo da Torre Eiffel, falta eu ir nadar no mar quentinho do Caribe. Pra mim faltava um monte de coisa, mas pra minha mãe não. A cabeça dela era o quê? Eu preciso trabalhar pra botar arroz e feijão na mesa. Quando tem carne, agradeça a Deus, filha. Se você foi criada na mesma situação que eu, é muito difícil a gente desejar ter sonhos mais ousados, porque você se torna arrogante, você se torna ambiciosa, você se torna egoísta, você se torna nariz em pé. Foi tudo que eu escutei da minha família. Quando eu comprei meu primeiro apartamento, eu comprei meu apartamento no Recreio dos Bandeirantes. É um bairro que eu amo, perto da praia, tudo de lindo. E aí, um tio meu... Ah, foda-se, já falei. Mãe, se alguém da família falar, depois tá tudo certo. Um tio meu falou assim, minha família toda é da Zona Norte do Rio de Janeiro, tá? Toda. Eu não vou dizer aqui o bairro, senão vão chover gente lá. Mas minha família toda é da Zona Norte, já falei isso pra vocês, eu nasci no Engenho da Rainha. E aí, quando eu ascendi profissionalmente, a gente comprou um apartamento no Recreio, a família veio e falou assim, por que você vai morar tão longe? Aí eu falei, longe do quê? Eu vou estar perto da praia. Mas isso já estava curada. Se fosse no passado, bem passado, a frase do morar longe teria mexido comigo e me deixado mal, e aí eu teria, sabe? Tô dando os meus exemplos pra você entender de verdade como que o ambiente vai moldando a gente pra baixo. E aí quando minha mãe dizia, pra que tudo isso? Pra quê? Agradeça o pouco que você tem. Eu agradeço o pouco que eu tenho, mas eu quero muito mais. E tá tudo bem com isso também. Ah, doutora Carol, eu não sou ambiciosa assim não. Então eu sugiro que você repense sobre seus valores. Porque empreender gera uma mentalidade de abundância. Porque quando a gente começa a empreender, a meta é você ser uma empresa para você gerar empregos para outras pessoas. É você prosperar ao ponto de você gerar empregos. Já falei isso em outros momentos. Minha mãe dizendo, por isso que você é assim. Mãe, foi você que me fez. Agora aguenta. Então vamos lá. Eu quero trazer algumas programações pra vocês pra gente encerrar a nossa aula, tá? E eu prometi que ia ser uma aula rápida. Não tô mentindo pra vocês, é porque eu vou trazendo os meus insights e eu já falei pra vocês, né? Quando eu abro aqui, eu peço, né, que venha aí orientações divinas pra eu falar, porque eu sei que essas palavras vão tocar alguém. Então, ó, alguns ciclos de dificuldade que a gente passa e que eu reconheci na minha vida e que eu percebo que é um padrão muito comum na maioria das pessoas. Então, se você viu os seus pais brigando por dinheiro, pessoas da sua família brigando por dinheiro, você dificilmente vai conseguir ter dinheiro. Você vai entender
Isso é inconsciente, tá? Lembra que eu falei da neurociência? Dessas programações, desses ciclos de dificuldade? Dessas coisas que vocês não tinham parado pra pensar ainda e agora que tá vindo pra vocês? Então essa é a ideia. Se você viu seus pais brigando por causa de dinheiro, inconscientemente você acha que o dinheiro é do mal. Dinheiro que é o mal do mundo. O problema do mundo é o dinheiro, você não acha isso? Fala a verdade aqui, bota aqui, deixa eu saber. Fala a verdade. Se você acha que o mal do mundo é o dinheiro não vai vir pra você mesmo. Ué, ele é mal. Como é que você quer ter uma coisa que faz mal? Tá fazendo sentido? Coloca aqui pra ver se vocês estão acompanhando meu raciocínio. Então, quando a gente vê as pessoas que a gente ama muito, isso é que quando criança, tá? Mas vai construindo caixinhas dentro do seu coração. E aí, com isso, o dinheiro realmente não fica. Lembra que eu falei daqueles ciclos? Você consegue uma grana e de repente não tem mais nada. O dinheiro não dura até o final do mês porque você sempre torra mais do que deve. Shopiche, então, você tem um monte de coisinha lá no favorito que, nossa, se você ganhasse na Mega Sena, você ia ficar feliz da vida de ir lá comprar aquilo tudo, né? Aquela bobeira de plástico, aquelas babaquices pra decorar. Não é assim? Isso é a alimentação do seu ego através de uma programação financeira que você foi feita. Assim como a gente tem a programação do nosso trabalho, igual que eu falei lá, que mamãe falou que eu tinha que estudar muito, entrar numa boa empresa, me aposentar depois, a gente também vive essa programação do dinheiro. Então, se você viu papai e mamãe brigando por causa de dinheiro quando você era criança, você internalizou que o dinheiro é do mal. E se o dinheiro é do mal, como é que você quer ele agora? Fala aí pra mim. Entende como são pensamentos disformes? Eles não são congruentes? Então você sempre faz muita força e muita luta, muito pro dinheiro vir atrás de você. Vamos lá pra outra questão de dificuldade, tá? Uma frase muito clássica. Dinheiro não traz felicidade. É super possível reprogramar a mente. Exatamente, doutora Estela. Super possível, mas as pessoas não estão falando disso para empreender. Elas estão fazendo um movimento contrário. Elas querem clientes sem antes reprogramar a mente. E o movimento é inverso. Eu primeiro preciso me desconectar das pessoas tóxicas, reprogramar minha mentalidade para eu empreender, para depois o dinheiro acontecer. E é exatamente nessa ordem. Para quem nunca ouviu falar disso, sugiro que vocês pesquisem por artigos que falam sobre neurociência. Principalmente o boom do momento, e a estética entrou nesse cenário, que é a epigenética. Ou seja, como que o nosso ambiente transforma até mesmo o nosso corpo para formar algumas doenças ou para rejuvenescer. Já tinha escutado falar disso? Vai ter aula sobre isso lá na mentoria. A gente vai ter um movimento sobre isso, porque eu falo muito da estética regenerativa e a gente vai falar sobre epigenética. Fiz um curso que pra mim é promissor, areolas realistas, mas não tenho mão pra isso na máquina de tatuar. Pra mim, iria ser um ótimo negócio para trabalho com pacientes oncológicos. Doutora Shirley, todo negócio ele pode se tornar promissor. Todo. Desde que você entregue de verdade, na mentalidade correta, aquilo que a sociedade precisa. Tem muitas colegas trabalhando com areolas realistas e a habilidade de mão a gente vai pegar conforme a prática, pra tudo. Tem aluna que fala pra mim que não consegue imaginar fazendo um preenchimento labial porque se sentem brutas, né? Se acham mulheres brutas e acham que não vão ter a delicadeza, a sutileza de fazer, né, alguns sutis movimentos na hora de preencher, por exemplo. Tudo isso são habilidades que a gente consegue construir, tá? Então, como é que a gente constrói isso? Praticando. Como que a gente consegue começar isso? É aí que vem a mentoria. Mas a gente tem estratégias para você começar de modo assertivo, oferecendo primeiro para a população, tem um movimento para essa população te reconhecer como uma nova especialista nessa área. Existem etapas dentro da estrutura para captar clientes, para você atrair os primeiros clientes para você. Ó, a doutora Amanda colocou, Shirley, ó, a sobrinha dela fez e tá crescendo aqui na cidade dela. Onde é a tua cidade, Amanda? Bota aí pra gente saber. Eu acho que, gente, todo negócio ele é possível e altamente viável e altamente promissor.
Só que vocês entendem que não é a técnica. Para as minhas alunas da estética, eu digo isso sempre. Não é a técnica. Não é a técnica. Você pode aprender a fazer areola, você pode aprender a fazer boca, você pode aprender a fazer bumbum, você pode aprender a fazer o que você quiser. Não é a técnica que vai fazer você ter mais clientes. A doutora Shirley é de São Paulo. São Paulo capital, Shirley? A doutora Amanda, que ela disse que a irmã dela tá crescendo lá na cidade delas. Pra gente saber qual é a cidade, a gente vai lá seguir. Doutora Amanda, bota aqui o arroba da sua irmã pra Shirley acompanhar. Vamos fazer uma corrente do bem pra gente se ajudar mesmo, né? Uma aí vendo o trabalho da outra e pegando ali o que tem de promissor. Ótimo, Shirley. Cara, tem gente pra caramba aí em São Paulo. Tem espaço pra todo mundo. É só vocês verem, gente. Tem clínica de dentista em tudo quanto é lugar. Tem clínica de ginecologista em tudo quanto é buraco. Ninguém é concorrente de ninguém. Sempre vai ter cliente pra todo mundo. Então, vamos lá. Quando a gente pensa que o dinheiro é um problema, né? Que o dinheiro não traz felicidade, que o povo gosta muito de dizer isso, né? De que adianta ter dinheiro e tá lá em cima de um leito de hospital? Olha, gente. Eu trabalhei num hospital que só atendia classe AAA, tá? Só galera top mesmo. Global, deputado, enfim. E aí... o dinheiro, ele não compra a saúde, mas ele ajuda muito a sua recuperação e seu tratamento. Muito. Exatamente, Shirley. Pra quem tem um vazio absoluto e não tem na fé o seu anteparo real, aí vai se corromper com qualquer coisa, né? Mas, gente, dinheiro ajuda muito. Dinheiro muda a nossa vida. Dinheiro faz a gente pagar as nossas contas com tranquilidade e você dormir bem. Dinheiro faz você se alimentar direito, se tornar uma pessoa mais saudável, com mais qualidade de vida, com as suas células ficando cada vez mais fortes. Dinheiro faz a gente comprar um bom dispositivo, faz pagar a internet pra gente conseguir relaxar assistindo alguma coisa que a gente goste. Dinheiro faz você pagar a escola do seu filho, o curso que você quer. Então vamos começar a olhar pra isso com uma nova perspectiva e entender que pra gente conseguir empreender, eu preciso ter novas propostas mentais, tá? Então a primeira coisa, se desconecte de gente tóxica. Não tenho paciência pra gente tóxica. Ah lá, não posso fazer natação pelo alto custo. É isso. Se tu tem dinheiro, você começa a se colocar em todos os lugares que você quer. Você pode ir a grandes congressos, você pode comprar cursos, você pode pagar para fazer uma atividade física, ter um personal para te orientar, fazer uma natação, fazer uma musculação diferente, surfar, viajar. Você pode conseguir conquistar tantas coisas. Então por que a gente ainda fica nessa maluquice da grana? Aí a gente reclama quando ela não vem. Tá fazendo sentido? Então vamos lá, pra gente encerrar. E esse daqui foi o meu, tá? Esse daqui já não era mais dos alunos que eu separei. A minha culpa por querer mais. Por querer algo diferente da minha família, né? Porque pra minha família tava tudo bem. E pra alguns deles ainda estão, tá? Pra algum deles ainda estão, tá tudo bem daquele jeitinho lá. Então eu me culpava por eu querer mais do que eles. E aí o que a gente é ensinado? Dentro do nosso seio familiar, dentro dos nossos círculos religiosos, às vezes até dentro da escola. A gente é ensinado que ambição é ser egoísta. É você ser mesquinho. Você tá querendo mais pra quê? Vai virar as costas pra todo mundo. Não é assim que a gente enxerga as coisas? Então perceba o seguinte. Pra eu ter dinheiro, eu preciso ter cliente, certo? Então essa linha, ela tem que estar muito bem relacionada na sua mente. Porque quem vai me trazer o dinheiro é o cliente. Então, se o dinheiro é um problema pra você, você não vai atrair cliente. Carol, que loucura é essa que você tá falando? A maioria dos alunos ficam assim pra mim. Doutora Carol, eu não consigo ter os meus primeiros clientes na minha clínica. Não consigo atrair cliente mesmo com o meu negócio acontecendo. Eu não consigo nem pagar as contas direito. Os clientes não estão vindo. Os clientes não estão vindo porque clientes são cifrões. Carol, que horror. Não é horror, não. São os nossos clientes que pagam os nossos negócios. São os meus clientes que pagam a minha infraestrutura do meu consultório. São os meus clientes que pagam o meu Prolabore. São os meus clientes que fazem a minha empresa gerar lucro.
São os meus clientes que me dão dinheiro para eu pagar minha secretária. Então, cliente é igual a dinheiro. Ponto. Se você tem problema com dinheiro, você não vai ter cliente. É uma matemática. Vamos lá? Cliente igual a dinheiro. Se você tem problema com dinheiro hoje, se você tem uma mentalidade distorcida sobre o que é ter dinheiro, você não vai atrair cliente. Bota aqui nos comentários, deixa eu ver. Então, ou você atrai cliente ou você repele o cliente. Carol, que loucura. É. Porque você não vai saber cobrar. Você vai ter medo de falar teu preço. Você não vai nem querer vender. Pra começar tudo, você não vai nem querer vender. Aparecer pra vender? Nossa, falar que eu tô vendendo alguma coisa. Vocês entendem como vai... Se a gente for esmiuçando e eu entrando de uma forma mais profunda na raiz do problema, a gente vai chegar em muitas questões emocionais. Primeiro, você não vai querer vender. Você quer que o cliente caia no seu colo e já venha com o cartão na mão. Gente, me desculpa, não é assim que funciona. Você dá dinheiro assim, quando você entra numa loja? Quando você vê alguém oferecendo alguma coisa aqui na internet? Então preste atenção nisso, tá? Você precisa se colocar. Para eu me colocar, eu preciso de um novo comportamento. Um comportamento empreendedor. E esse comportamento empreendedor, ele tá totalmente atrelado à minha mentalidade. E essa minha mentalidade, ela é trabalhada. Assim como vocês querem aprender técnica para fazer um lifting de malar, vocês querem fazer terço inferior, vocês querem fazer botox, assim como vocês querem aprender a fazer bumbum, vocês também precisam aprender outras esferas do negócio para trazer o cliente para vocês. Tem que cobrar sim, gastamos com a pós, não só na pós, doutora Tati, a gente gasta muito. A área da estética principalmente, né, nós injetores, harmonizadores, tudo nosso é muito caro, os custos são muito altos, né? Os nossos produtos, os insumos, para começar, uma cânula custa muito alto quando a gente pensa em percentual de custo. O produto propriamente dito, um PDRN, por exemplo, um bioestimulador, um bioregenerador, um preenchedor de qualidade, uma toxina botulínica, um ativo mesoterápico que gere resultado efetivo. Então, os insumos são muito caros. Eu não posso cobrar barato. Eu não posso querer me comparar com a franquia ali daquela bonita da Globo que abriu no shopping. Não dá. Não funciona. Além dos congressos, eu tô indo para além disso. Eu tô indo para além da tua capacidade técnica, tá? Para além da sua capacidade científica. Então, congressos e pós-graduação é o mínimo para você se tornar um profissional de excelência, para entregar resultados de qualidade para a população. Mas a questão de eu baratear o preço, né, ou de pensar em valores de precificação, não está atrelado apenas a isso. É claro que isso faz uma grande diferença quando eu agrego valor. Aí é o que o marketing gosta de dizer. Mas quando eu penso no enxuto, na base da pirâmide, eu preciso de uma precificação saudável. Senão você tá literalmente pagando para trabalhar. E aí, pensando nisso tudo, como que você vai atrair um cliente que vai querer pagar esse preço? Você pagaria para você o valor que você cobra? Fala a verdade. Se eu chegasse hoje aí no seu consultório, ou você, né, me convidasse para fazer um procedimento aí, tô falando com todo mundo aqui, tá? Tem as minhas mentoradas assistindo e tem gente de fora. Se você me convidasse para eu ir conhecer o seu espaço, com o objetivo de fazer uma venda para mim, tá? Você conseguiria vender para mim a qualidade do seu serviço? Mesmo estando na pós, doutora Tati, pensa nisso. Que, inclusive, eu penso que quem tá na pós já deveria estar fazendo cursos de empreendedorismo ou fazendo mentorias para abrir a mente e a mentalidade para começar a abrir seu negócio. Não é quando terminar a pós, senão você espera um ciclo fechar para começar outro, aí a questão do tempo vai ser proporcional. Então, só quero que vocês pensem nisso. Você atrai ou você repele o seu cliente? Seja verdadeira com você. Você atrai ou você repele? Qual é o problema que você escolhe na nossa tarde de hoje? Para fechar a nossa live,
Qual problema você escolhe? Você escolhe ser livre e não ter que se preocupar mais com problema de família? Ou você escolhe continuar vivendo as mesmas lamúrias da sua família porque você tem uma necessidade de estar perto? Esperando a aprovação de alguém para começar a empreender? Onde está a sua mentalidade? Eu acho que esse é o ponto X da questão da nossa aula. Onde está a sua mentalidade? Em busca de apoio constante ou você é dona da sua vida de verdade? Porque uma empreendedora, ela é dona da sua vida, tá? Ela pode até pedir uma opinião ou outra, mas não de quem nunca construiu nada não, tá? Ela vai pedir opinião de pessoas que já fizeram aquele caminho que ela já fez. Quem tá começando tem muita dificuldade em cobrar consulta. Eu vou anotar isso aqui pra ser tema de live, tá? Cobrar consulta. Eu acho que eu já gravei vídeo sobre isso. Vou dar um passo a passo pra vocês. A consulta, ela é imprescindível. Se você não cobra a consulta, o cliente vai estar sempre buscando você pelo preço. E aí, pelo preço, ela vai ali na franquia da moça da Globo, que lá ela faz um botox a preço de banana. Então, preço por preço não é isso que faz. Se fosse, gente, se as franquias derrubassem os nossos trabalhos, não ia ter tanta gente aqui na internet vivendo da estética. Ia estar todo mundo abrindo franquia. Preste atenção nisso, tá? Ter dificuldade de cobrar consulta é porque vocês ainda não entenderam o tamanho do poder que vocês têm quando cuidam de alguém. E isso é uma coisa que a gente foi da sociedade, dizendo que a gente tem que trabalhar por amor, porque a gente tem que entregar saúde quase que de forma voluntária, que é um dom, que é uma vocação divina cuidar de alguém. Me poupe, né, gente? Amor não paga a conta. Eu queria mudar de área, mas com 45 anos fica difícil começar do zero. Doutora Shirley, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho alunas de 60 anos. Eu tenho alunas de 70. Te mando foto, se você quiser, tá? Te mando no privado, claro, pra não ficar aqui expondo a vida das pessoas. Eu tenho alunas que estão se aposentando e decidiram abrir um negócio. Pra não ficar em casa à toa, enchendo o saco dos netos, e vão empreender. Tô falando de jovens senhoras, você vai dizer que 45 anos? Doutora Shirley, você precisa olhar de verdade pra você. Ajustar a sua autoimagem. Tu já tá se achando velha com 45 anos? É um pensamento, tá? Eu tenho alunas de 60, quase 70. Ah lá, doutora Fê, obrigada, Fê, você é maravilhosa. Ó, a Fê tá dizendo aqui, ó, fiz a pós em estética com 45 anos. Tá vendo? Ó, a Amanda colocando. Não entendi o que você escreveu, Amanda. Idade não quer dizer nada, gente. Você tá se limitando. Você se colocou num lugar onde você acha que nada mais vai mudar a sua vida. Por que não? Por que não pode sair da enfermagem e entrar para outra área? Começa a estudar e migra. Até porque, olha só, meu marido trabalha com tecnologia da informação, né? Meu marido tem 2 formações. Ele é administrador e analista de sistemas, né? Desenvolvimento de software, eu nunca lembro, é tanto troço lá que ele faz. O lance é o seguinte, essas pessoas que trabalham com tecnologia, muitas delas trabalham de home office. Esses caras nem vão saber, nem tão preocupados com a tua idade, gata. Você já tá construindo todos os problemas antes de desenvolver todas as possibilidades. Que a idade não voga, não. O que importa é querer. Exatamente. Doutora Shirley, você precisa entender o que você quer. Eu já entendi que você quer fazer dinheiro e sair da enfermagem. Eu penso que você deveria ter um momento com você mesma, sabe? Se conectar com a sua fé. Pra você identificar o que você quer. Se você não quer aposentar na enfermagem, né? Você quer fazer uma transição de carreira agora, eu sugiro que você olhe pra você. O que você quer? Que dinheiro todo mundo quer, tá? O que me perguntam sempre é: qual é a área que dá mais dinheiro? A área que você se sentir feliz. Porque é um saco trabalhar. Então, você vai fazer mais dinheiro onde você dedica mais atenção.
Então, primeiro entenda o que você quer. Independente da transição de carreira que você venha fazer, da área que você decida estar, só você pode fazer isso. E pra mim, independe da idade. Mesmo, porque eu tenho alunas de várias idades. Fê tá dizendo aqui, eu tenho várias alunas na pós, fazendo pós em estética acima dos 45 anos. Muitas, tá? Eu tenho poucas alunas muito jovens, inclusive. Se eu fosse traçar a média de faixa etária das alunas da pós-graduação em estética, a maioria das alunas de pós estão acima dos 40 anos, 45 anos. Ouso a dizer, doutora Fê, doutora Amanda, quem aqui é a minha aluna de pós presencial? Ou está fazendo pós-Tati? Coloca aqui se esse meu dado é uma análise pessoal, só dos lugares que eu dou aula, ou se isso se reverbera em vários outros espaços do Brasil. Porque eu sei que tem gente aqui de vários lugares. Tem mais gente acima dos 40 anos na pós do que pessoas mais jovens. Nunca é tarde para ir atrás dos sonhos. É isso, gente. A nossa aula de hoje foi com esse intuito. O objetivo era realmente fazer você compreender que viver da estética está muito mais relacionado ao que você comunica e ao ambiente em que você está inserido. Pensando nesse ambiente, você entende como que é difícil? Olha o exemplo da Shirley aqui pra gente. Doutora Shirley está extremamente cansada. Doutora Shirley está dizendo que ela está querendo uma nova parte da vida dela acontecer. E aí, com isso, ela hoje identifica alguns desafios. Quando a gente não enxerga outras esferas de possibilidade de mercado, fica difícil da gente tomar decisão. Porque eu entendo que o único caminho que existe é aquele ali, porque é o que eu conheço. Mas existem muitas outras coisas para você fazer. Então, para você descobrir essas outras possibilidades de mercado, é que eu vou te fazer um convite. Segura só um pouquinho que eu vou ler o comentário, porque eu não quero deixar isso em aberto. Então, ó, o Thiago de Belém do Pará, que maravilha! Muito obrigada por estar aqui. Eu amo o Nordeste, gente. Apesar que Pará não, né? Pará é... Tô lendo aqui os comentários, peraí. Norte e Nordeste, né, gente? Eu amo Manaus. Acho que eu moraria em Manaus fácil, fácil. Meus alunos de Manaus, beijo. Saudade de vocês. Pior que eu amo a enfermagem, mas não vejo prosperidade. Doutora Shirley, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei financeiramente é porque eu sou enfermeira. Você foi programada, nós fomos programadas na nossa faculdade, nas nossas, né? Porque aqui tem farmacêuticos e biomédicos também, algumas biólogas. Fomos programados nas nossas faculdades a sermos subalternas e submissas a uma outra profissão. E colocaram na nossa cabeça que a gente não poderia prosperar, que aquele salário ali seria o teto. Eu digo pra você, isso não é verdade. Tudo que eu sou, tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho é porque eu sou enfermeira. Hoje eu fiz outras especializações, mas eu sou enfermeira, eu não fiz outra faculdade. Eu fui me especializando, ocupando espaços. Hoje eu divido as contas com meu marido, fatidicamente, mas meu marido não é rico, não veio de família rica, eu não vim de família rica. Então tudo que eu conquistei foi com o esforço do meu trabalho. Então você não vê prosperidade, o que é prosperidade pra você? É porque eu não posso abrir abertamente aqui a minha vida financeira. Mas eu digo pra você, eu tenho 2 apartamentos e viajo sempre que eu quero. Eu tenho meu consultório, dou aula de Manaus a Porto Alegre. Enfim, pensa nisso, tá? Talvez você esteja conversando com as pessoas que vivem num limite inferior. Sugiro que você aumente sua régua e venha conviver com pessoas que estão num limite um pouquinho melhor. A Amanda não faz pós em estética, mas me acompanha porque quer sair do CTI. Amanda, então vem, meu amor. Tem mais de 100 possibilidades para você empreender. Muita coisa, não precisa ser só o que eu digo, né? Encontre um caminho. Ah, a Tati respondeu aqui, ó. Na minha turma tem várias pessoas acima de 55 anos. Ah, é, gente, Belém é norte. Olha que horror, né? Eu falei, norte e nordeste. Na hora minha cabeça foi pro nordeste, que eu tô louca pra ir pro nordeste. Nunca dei aula em Belém do Pará.
Eu quero ir a Parintins. É a minha nova meta. Ah, o Dr. Tiago trabalha com harmonização íntima? Que chique, adoro. Super promissor, né? Doutora Amanda diz que é uma enfermeira RT de uma clínica de hemodiálise. Doutora, você já tem tudo para empreender. Pega todo o seu arcabouço teórico, tudo que você já tem aí de burocracia e abre uma para você. Vai abrir uma clínica de hemodiálise sua. Você já tem tudo. Aí a dica. Todos do meu convívio trabalham em 2 empregos. Gata, você entende? Você tá na régua de onde as pessoas que você mais convive. Então, se elas dizem que tem 2 empregos, você vai ter geralmente 2 empregos. Tem dinheiro mediano, mas não tem tempo para usufruir. O que você quer? O que você quer? É a gente quem faz. Eu, particularmente, não concordo com ter 2 empregos. Porque é exatamente isso. Você tem dinheiro e, para pagar conta, me desculpa, eu quero qualidade de vida. Eu não vou morrer de trabalhar. Eu trabalho para viver. Então, se eu tenho que mudar o meu padrão de vida, descer o meu padrão de vida um pouquinho mais, para eu conseguir pagar as minhas contas, e daí sim eu conseguir ter qualidade de vida, eu faria. Eu vejo colegas que às vezes não vão em casa. Eu tenho uma colega que ela trabalha de plantão no hospital à noite e trabalha todos os dias na estratégia de saúde da família. O marido dela foi embora. Ela só ia em casa 2 vezes na semana. Ela saía de mala, botava a mala no porta-malas do carro. Mala mesmo, mala. Ela saía ali com shampoo, escova de dente, as roupas da semana. E ela ia pra casa 2 vezes na semana. E aí depois ela veio desesperada. Carol, meu marido foi embora, a gente se separou. Eu falei, porra, claro. Eu quero companhia. Será que vale a pena? Só quem pode responder isso é você. Tá? Então preste atenção. De que adianta? Tem um propósito, Carol, eu tô pagando uma coisa. Será que é assim? Ou será que a gente se acostumou nessa corrida louca atrás do dinheiro e você não consegue desfrutar nada? Tu paga uma porrada de imposto de renda. E se tu colocasse na ponta do lápis, você vai ver. É porque a galera não faz conta. Se você fizesse conta, você não ia ter 2 empregos. Eu tenho certeza. Vamos lá. Resolvo muito problema todos os dias. Quero ter mais tempo pra mim, pra minha família e fazer minha agenda. Então, doutora, vai abrir a tua clínica de hemodiálise. Quem disse, doutora Amanda? Quanto de dinheiro? Vamos fazer uma pesquisa? Me manda o modelo de negócios. Bota só duas, na verdade, né? 2 cadeiras, uma máquina. Será que é tão caro assim? Não dá pra alugar a máquina uma vez na semana e você ter uma clínica só uma vez na semana? Doutora, não mexe com a minha cabeça que eu vou tendo uns insights assim, uns negócios doidos. E hoje eu não trabalho pra ninguém mais não, gente. Enfim, já não tem vida trabalhando em com essa escala terrível escala horrível 12/36. Quero curtir a vida, passar o Natal e o Ano Novo com a minha família. Isso são decisões, tá? Isso são decisões. O trabalho não tá preocupado com você, sua chefia não tá preocupada com você, o dono do hospital tá pouco se fudendo se você tá vivendo. Ele quer que você cumpra a carga horária. Pelo salário que ele tá te pagando. Quem vai dizer se você vai seguir tua vida e ela vai melhorar ou não é você. Vocês entendem por que tem muito a ver com mentalidade? Não importa eu dar um passo a passo pra você. Vocês querem uma fórmula mágica, que eu vou abrir um negócio e colocar vocês pra trabalhar pra mim? Vocês vão ter que cumprir carga horária do mesmo jeito. Vocês entendem? Então, quando você se torna dona de um negócio, a jogada é outra. Então, eu tenho um convite pra vocês que ficaram comigo até agora, aturando aí todos os meus insights, mas respondendo com muito carinho e atenção cada uma das demandas que vocês trouxeram, tá? O foco das aulas são esses. Olhar pra vocês, ver se eu consigo dar uma pontinha, pelo menos uma gotinha de esperança de que existe algo diferente. Então, pra quem tá pensando nisso, pra quem já está com um olhar diferenciado pro mundo dos negócios, já entendeu, é minha aluna ou acompanha o meu trabalho aqui pela internet há bastante tempo, eu tenho um convite pra te fazer. Nós estamos abrindo a próxima turma da minha mentoria Convicção na Veia. Lá a gente fala dos 5 pilares
imprescindíveis para você começar a empreender e faturar os seus primeiros 5 mil reais. Por que queriam me cancelar? Porque quando eu falo de 5 mil reais, eu estou dizendo que você não precisa mais do seu plantão. Você concorda comigo? Então imagina, esse é o foco, esse é o meu movimento. Te libertar, para você escolher dar plantão se você quiser fazer renda extra. E o seu negócio se tornar sua renda principal. Então na Convicção na Veia a gente tem encontros ao vivo comigo, onde eu te passo informações específicas sobre os 5 pilares para empreender. Para você falar com o público de uma forma diferente, para você conseguir captar os seus primeiros clientes, para você começar a aprender a vender, a precificar. Eu te entrego todo o meu material, tudo que eu tenho de precificação, de protocolos, de POPs, a sistematização da assistência voltada direto para a enfermagem. Para quem não é da enfermagem, vocês têm uma aula sobre evolução minuciosa para garantir a segurança técnica, para que a gente consiga fazer um procedimento e ter todo o respaldo. Para uma possível judicialização, você está munido de todas as informações necessárias. Então, esse é o foco. Para você que está aí perdido, travado, achando ainda que está muito inseguro para começar a empreender, eu te mostro que você pode empreender do mais absoluto zero, mesmo sem dinheiro. Então, eu te mostro como fazer isso. Começando com o que você tem agora. Ou seja, convicção na veia e vontade de fazer diferente. Então, esse é o meu convite para você. A duração... a duração, nós ficamos juntas por 3 meses, mas você tem acesso ao conteúdo que fica gravado dos nossos encontros por até 1 ano. Então você tem encontros ao vivo comigo por 3 meses, onde eu vou olhar pra você, a gente vai conversar, eu faço consultoria pontual, inclusive a gente tá na rodada de consultoria agora no final da mentoria, com as alunas que estão encerrando, onde eu olho pro seu negócio, eu olho pra sua realidade financeira, né, pra sua realidade como profissional, e a gente traça um plano de ação pra fazer você efetivamente manter os seus faturamentos, né, o seu ganho. Vou voltar a treinar pelas... Não entendi. Ai, Tati já é minha aluna de intercorrências, maravilha. Vai ter conteúdo novo no curso de intercorrências também, tá? Doutora Shirley, vou voltar a treinar nas peles artificiais que eu abandonei, mas não entendi como você escreveu. Acredito que você esteja com pressa. Mas como eu faço uma coisa, como normalmente a gente faz todas as outras. Então... cuidem-se, de verdade, cuidem-se. E aí, pra quem é da estética, a gente tem um módulo na Convicção na Veia, né, na minha mentoria, onde eu falo sobre a estética regenerativa. Então, eu explico pra vocês como utilizar o PDRN nas mais variadas formas de aplicabilidade. O novo bioestimulador, né, agora com baixíssimo poder anti-inflamatório. Então, e falamos sobre os exossomos, tudo isso com técnica de aplicação. Então, esse é o foco. Trabalhar com você tem a técnica assertiva para começar a atuar, com a super novidade do momento, que é a estética regenerativa, ela veio para ficar. Então a gente pode utilizar dos pés à cabeça, usando esse bioregenerador em todos os lugares. E na sequência a gente tem aí todos os outros pilares que solidificam para que você monte a sua clínica e o seu consultório do mais absoluto zero. Ah, agora eu entendi. Doutora Shirley, vamos lá. Vamos lá. Dá para fazer. Dá pra fazer. Diminui a sua conta de internet, diminui a sua conta de celular, corta um negocinho ali, um negocinho aqui por pelo menos 6 meses que você vai ver. Você vai conseguir sim. Onde a gente pode se inscrever? O link tá na bio, meus amores. Tem um grupo VIP do Mapa da Estética, tá? Nesse Mapa da Estética eu já vou mostrar pra vocês os 5 pilares, vocês já vão conhecer pra vocês saberem já aplicar na vida de vocês, independente de vocês fecharem comigo ou não. Então, o mapa definitivo da estética, eu vou mostrar pra vocês, na prática, os 5 pilares que faz você começar do mais absoluto zero. E é claro que eu vou te fazer um convite pra você vir pra próxima turma da mentoria Convicção na Veia, no dia da nossa aula do mapa da estética. Pra se inscrever é só clicar no link da bio que tá aqui e vir comigo pra esse grupo VIP, que vai abrir a próxima turma. E eu quero muito que você se liberte dessas algemas e venha pro lado de cada força. Beijo no coração de todas e uma ótima semana. Tchau, tchau.